A equipe Cristal Rubra informa que nenhum Lalafel foi ferido durante a gravação deste programa. Bem-vindos ao primeiro episódio do LalaCast, seu podcast de Final Fantasy XIV. Eu sou o Nala Jacu, serei o apresentador desse programa e eu jogo de personagem feminino. E aí, eu sou a Yu e enquanto você ouvia esse áudio, roubei suas matérias. Boa. Bacana. Isso! Eu sou o Seiji Kyoshiro, eu sou um Lalafel, Lalafel são os melhores. Meu Deus. Eu duvido você ficar com essa voz o podcast todo, cara. Tá bom. Eu sou o Ricardo Canugal e eu tô sempre 2 atualizações atrás do conteúdo. Nada poderia ser. Gente, eu tava sendo cigarro pular na parede. Fuma não, pô, se engana da cara. Ai, Aqui é o Graug, eu sou o seu Warrior favorito. Fraco. Poderia ter sido melhor. Poderia ser melhor. Aqui é o Graug e minha main class é Cook. Aqui é Lion Snowheart e enquanto você tá escutando isso, eu já me casei de novo. O pior é que é verdade. Muito bom. Ele já casou umas 4 vezes por aí. caiu tudo. Oi, eu sou a Candy Moon e eu tenho 6 retenas. Caramba. É o poder. É o poder do dinheiro. Ai, Coisa que a gente nunca vai ter. Está rica. Mas não precisa. E hoje, vamos lá, e hoje nós juntamos um grupo de especialistas para falar sobre o porquê devemos começar a gravar esse podcast. Valeu, galera, você aí, amigão. Porra nenhuma. E começa. Então, a gente vai começar falando primeiro sobre as experiências que cada um de nós temos com podcasts. E, bem, simplesmente falar o que a gente acha que a gente deve fazer, como a gente deve proceder. E se a gente conhece algum formato específico. Eu joguei a bola, vai. Eu acho que podcast, primeiro que... Quer dizer, grande mesmo, assim, a primeira coisa que veio, palavra podcast pra gente, assim, de coisa que a gente conhece, pelo menos com o nosso grupo mesmo, era o do Jovem Nerd, né? Que tinha aquela parada dos caras falarem sobre uma parada que eles gostam e tal, assim, você, tipo, antigamente eu só via podcast no iTunes lá e fazia sequer ideia do que era aquilo. Mas aí, depois de um tempo que eu fui vendo que tem um monte de... que tem podcast de literalmente tudo, né, primeiramente, né? Eu fui vendo depois de um tempo podcast de RPG, podcast, deixa eu ver... podcast de Final Fantasy mesmo, que eu tenho ouvido pra caramba ultimamente no próprio Spotify. E esses podcasts meio que nerds, assim, em geral, sabe? Eu acho que, obviamente, tem muito mais coisa além disso. Tem o pessoal do Drawfee também, que faz um podcast logo antes deles começarem as lives, que é um canal de desenho e tal. Mas sei lá, eu acho que é pouca experiência que a gente tem, mas a gente acaba conhecendo bastante coisa, né? Sei lá. Sei quanto vocês. Acaba conhecendo mais os que se destacam, né? Internacionais e tem mais a ver nacionais. com o nosso nicho também, né? Eu acho que, pois é, né? Acho que tem muito mais coisa internacional mesmo do que nacional. Nacional a gente conhece mais esses caras assim que a gente vê no YouTube que tem podcast, tipo um Jovem Nerd, Matando Robô Gigante. A gente segue mais, né? Também é muito do nosso nicho, tipo, nerd, assistir Sim, com filmes, certeza. séries, etc. Porque eu mesma tava começando a ouvir mais podcast de programação por conta da faculdade. E eu vi que, tipo, realmente o legal. podcast, às vezes, ele não é só entretenimento, ele também ajuda em muito mais coisas. Com certeza. O podcast não deixa de ser um programa de rádio, né? Literalmente qualquer coisa. A única diferença é que você poderia estar assistindo na televisão, só que não estão gravando vídeo.
E o bom é prático, você pode levar para qualquer lugar. Com certeza, né? Eu, inclusive, assisto certos vídeos do YouTube quando eu tenho podcast. Eu tava trabalhando, eu botava o celular no bolso, rodando vídeo no YouTube e ficava ouvindo, sabe? Prático pra caramba. Lavando a louça. Sim, Lavando a louça, você passa o tempo muito rápido, cara, e você nem nota. Pra mim, que passo mal em busão, a melhor coisa da vida é podcast. Eu passo, sei lá, uns 50 minutos no busão, nada pra fazer. Normalmente só as mesmas músicas, vou lá, já adianta todos os podcasts que tem que ouvir na semana. Cara, eu acho que o que eu mais escutei realmente foi Nerdcast Matando Robô Gigante. Só que eu comecei a... Eu sou chata. Esse é o resumo da ópera. Eu sou chata demais. O Nerdcast eu achei muito legal. Eu escutava sempre. Começou muito jabá, muita enrolação para escutar. Porque o legal que eu acho do podcast é ele ser dinâmico. sim. Ele tá falando sobre alguma coisa que eu acho legal. Velho. Só que ficar distraindo toda hora, pra mim, pessoa, Candy, não funciona. Então, eu realmente parei de escutar podcast total, porque eu não via alguma coisa que fosse dinâmica, um pouco mais curta. Porra, cara, eu não tenho uma hora pra escutar podcast, sabe? Eu não gosto de isso é verdade. voltando e escutando de novo. Isso é verdade. Vontade, né? Ah, tu queria ver tal coisa. Pô, é difícil tu ver um podcast com menos de, sei lá, pelo menos 40 minutos, né, cara? Então. Eu troquei o podcast pelo Twitch. Pô, mas aí Twitch é mais longo ainda. Depende. Não é, cara, sabe por quê? Porque se você pega, por exemplo, um cara que tá streamando Overwatch, uma partida passa 10 minutos. Tá, realmente, eu não pensei Você por isso. entendeu? Você pega um jogo mais rápido, mais dinâmico, uma partida de, sei lá, Headstone, às vezes é rápido também. Tá, pode ser. Você pode pegar na metade, você vai entender o que tá acontecendo e vai se divertir um pouquinho, vai se distrair um pouquinho o tempo que você precisa. Twitch é uma parada que eu não tenho muita paciência não, cara. Sim, tem certas coisas que eu vejo, eu acompanhava o pessoal até, acho que do... Eu esqueci o nome agora, daqueles que eles fazem sempre no Final Fantasy, quando... Speakers of Hydaelyn. Não é o Speakers of Hydaelyn, não. É o pessoal oficial mesmo do Final Fantasy. O Dutch Comence. Sim, Dutch o Comence. Dutch Comence. O Dutch Comence é legal também. Esse assistiu uma vez ou outra, Eu vi mas sei lá, velho, por exemplo, os caras que eu gosto mais, assim, que eu vejo inclusive no YouTube, o Tate, o Larry, o Twitch deles, cara, eles ficam fazendo raid, as paradas assim, então às vezes os caras estão esperando na kill. Aí sempre que eu abro no Twitch, os caras estão passeando na área residencial deles, sabe? Então eu não tenho muito... Até acontecer alguma coisa interessante, demora muito, velho. Exatamente. Demora Parado, muito, né? muito. Não dá. E Lion, qual a sua experiência com o podcast? Então, eu nunca fui de assistir muito podcast, até porque eu compartilho uma visão parecida com a da Candy. Eu gosto de assistir por ser uma parada dinâmica e principalmente quando eu tô fazendo alguma coisa. Então, quando é alguma coisa que eu posso prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, que eu não tenho que focar, e tipo, a outra coisa, uma parada meio chata ou maçante, eu gosto de assistir podcast enquanto isso. Não é que nem ouvir música, né? Que às vezes ela se pode estar lendo uma parada e ouvir o podcast. Né? Mas eu tenho um pouco disso, sei lá, às vezes eu vou almoçar, eu não tenho muita paciência pra ouvir música. Eu acho que é uma parada que, sei lá, não te prende muita atenção. Eu gosto de, enquanto eu tô comendo, fazendo alguma coisa assim, fazer algo que realmente, porra, me vá dar foco, saca? A não ser que eu, sei lá, tô voltando no metrô tarde pra caramba, tô cansado, eu vou ouvir uma música. Sim, até porque é uma alternativa bem diferente pra música. Pois é, né? O podcast, por exemplo, se eu tô almoçando, então fazendo alguma coisa assim, tipo, que vai demandar mais tempo, ou então uma coisa bem tediosa, eu acho podcast mais legal até do que parar pra ouvir música, porque é um conteúdo a mais que você tá ingerindo, saca? Não é só aquela... Sim, eu concordo. Não é aquela parada que você vai ouvir todo dia. Você sente que você tá otimizando o seu tempo. Exatamente. E anima É a mais. sensação que eu tenho. Sim. O que é uma coisa meio ruim pra hoje em dia, né? Que a gente tá sempre querendo consumir mais coisa, então, tipo, como se você estivesse assistindo televisão permanentemente. Pois Inclusive, uma pequena frustração que eu tenho é quando eu vou parar pra escutar algum podcast sobre RPG e aquilo você realmente tem que parar e focar e prestar atenção no que tá ouvindo. Porque são mais paradas mais complexas, aí é complicado mesmo. Também requer essa imaginação mesmo. Eu fico um pouquinho frustrado, porque... Eu costumo pegar aqueles podcasts mais, tipo, o nego falando sobre qualquer coisa aleatória, sabe? Tipo, o Jovem Nerd falando sobre literalmente qualquer besteira que tem. Aí esses são mais legais pra você fazer quando você tá, tipo... prestando muita atenção. Quando você tá fazendo alguma coisa assim no seu dia a dia, sabe? Sim.
sendo uma alternativa à música, o podcast ele é mais acalentador, vamos dizer assim. Parece que você está de fato conversando com alguém. A música é muito tem isso, solitário de uma certa forma. E agora o Sim, mestre Lala, por último, mas não menos importante. Faltou o Graug também, mas beleza. Qual a sua. Ele falou, ele começou falando. Foi? Ele começou Fui eu falando que da comecei. experiência dele. Você, ele e Yu falaram meio que ao mesmo tempo. Ah, tá. Desculpa, eu sou um blog pedra. Experiência com podcast, assim. A única experiência assim, que eu tive recentemente foi com o Light lá, que eu e a Yu, a gente foi entrevistado por ele, mas eu não tenho o hábito de escutar. Fazendo ultimamente, propaganda do amiguinho! Yay! Vamos começar Tá aí. Como eu tenho passado muito tempo em casa, no computador e tal, eu não tenho mais o hábito assim de. Isso aqui. Então, tu tava falando do Speaker of Light, a Heidelin. A Heidelin, Speaker of Heidelin. Só a única coisa que eu via dele é o Secrets of the Helm e o 1.0 lá, o Remnants of the Realm, que eu não sei pronunciar isso. Remnant, Eu acho que fazer esse podcast vai ser muito bom com a pronúncia em inglês do Sage, cara. Vai ser muito bom A isso. minha pronúncia em inglês é terrível, então todo podcast preparem-se. Eu não consigo pronunciar o negócio. Eu não consigo pronunciar Esse bloco já fechou com uma frase de efeito. Do Sage, né? Preparem-se, aí sobe a musiquinha, aquela vírgula sonora. Eu quero só fazer Aí. um último comentário. Pra você ver como a pessoa é importante, né? Lá, o primeiro experiência dela com a coisa não é conseguir fazer. Agora também uma coisa, além da nossa experiência com o podcast, o que a gente gosta, o que não gosta, qual que a gente prefere e tudo mais. Mas assim, por que então essa vontade de começar um podcast nosso e falar especificamente de Final Fantasy? Acho que a resposta é bem fácil, mas eu posso começar dizendo que Porque a gente quer ficar famoso. Não, basicamente não. Eu posso dizer que eu quis começar por causa do ódio. É motivo, falar que pela força do ódio. Melhor motivação. Vocês conhecem essa história, né? Não, Fábio, Não? aproveitar e contar logo. A gente Você pode conhece, contar logo mas no quem vai piloto. escutar não conhece. Tem isso também. Eu Tá. posso conhecer, posso não conhecer. Agora você vai aproveitar pra explicar ela no piloto. Sim, claro. Não é uma história interessante, pra falar a verdade. É só essa coisa de. A gente você... também não é, e a gente tá falando para as pessoas ouvirem, mano. Mas Exato. aí, É só essa coisa de a gente começar a jogar um jogo que tem uma comunidade imensa, tem muita gente jogando, muito brasileiro jogando. E começou com aquela coisa frustrante de você ter que separar por servidor. Na época o Behemoth ele era fechado. E não tinha muito um youtuber que falava sobre, não tinha um podcast, qualquer coisa que falasse. Tipo assim, nós somos uma das comunidades brasileiras de Final Fantasy, sabe? Não tinha um streamer, não tinha não sei o quê. Assim, pra ser sincero, já tinha Yu. Mas é aquela coisa, não é que nem... eu não vejo a comunidade se mobilizando pra fazer como fizeram com o Mr. Happy, como fizeram com os gringos. Então eu diria que essa vontade mesmo é mais porque tá faltando. eu acho um pouco isso, né? Tem pouca gente assim no Brasil mesmo, sabe? Que tem. Eu acho que sinceramente. Tem pouca gente. Eu vejo que tem muito brasileiro. Pelo Exatamente. grupo de Final Fantasy XIV. Não, mas que faz no Facebook. conteúdo.
Não, mas aí que tá. Tem muita gente que faz conteúdo. Só que essas pessoas fazem os conteúdos para os seus próprios nichos. Eles criam guias ou eles traduzem conteúdo para os seus grupos do Discord, que tem no máximo, sei lá, 50 pessoas. E não alcança. Se a galera se reunisse ou se ajudasse, tipo, cada um divulgando o trabalho do outro, nossa, a comunidade brasileira, além de ter mais visibilidade, ela cresceria muito melhor. Muito mais. Cara, certeza, olha como a comunidade da Brasília cresceu Tal, né? depois que a gente começou a divulgar Mugos Cave, como a Mugos começou a divulgar a gente. Sim, eram duas Foi- coisas totalmente gente, separadas. Aí meio que juntou A e... gente juntou duas comunidades, a gente tá fazendo um monte de... A gente não tá só, tipo, se divulgando, a gente tá jogando junto. Sim. Que é o objetivo, né? Que é o objetivo final de tudo. A gente se divertir junto. Sim. Que é justamente o contrário do que a Yu falou, né, cara? Eu fazia um grupo fechadinho lá, Exatamente, fazia um vamos grupo fazer de coisa pro WhatsApp. meu grupo. Não, vamos juntar os grupos, vamos fazer coisa pra todo mundo. É, e chama mais Eu gente, tenho né, sentido. cara? Eu acho que muito pouco brasileiro joga o Final Fantasy. Tudo bem, vamos lá. A gente só aqui a gente tem 100 pessoas, mas é difícil você ver alguém novo querendo entrar. Tem muita. Tem muito Não. mais gente. Não, Mas não, difícil não. você É ver gente Ricardo. nova querendo É entrar, Ricardo. entendeu? Ah, sim. Precisa ver. O- Mas tem pouca gente. Eu pelo menos acho que tem pouca gente nova querendo entrar, tá ligado? Sempre que eu chamava alguém pra falar, mas é aquele jogo pago, mas eu conheço muita gente que joga WoW, e tal, sabe? Uma coisa que eu queria comentar era o que eu venho sentindo nesses últimos meses. Desculpa. Eu também com a união da Brasilis e da Mugos Cave. E eu vou também comentar da Severalha. A Severalha é uma streamer BR e ela tem uma FC aqui no Behemoth que tá crescendo cada vez mais Legal. e que é focada para novatos. E a Mugos fez uma parceria com ela como streamer. Como eu não tenho uma FC com foco em ajudar novato, eu meio que uni o útil ao agradável. Um monte de novatos vindo pra Mugos, eu mandava pra FC dela, consequentemente eu mandava pra stream dela, porque eu não sou de streamar muito. Ela, quando a galera precisava de conteúdo de guia, ela mandava pra Mugos, e quando essa galera toda queria se reunir, eu mandava pra Brasilis. Então virou juntou muito mais gente, começou a fluir muito mais a comunidade brasileira. Por enquanto eu tô vendo assim, tipo, por enquanto só nós três. Quem dirá se vir mais criadores de conteúdo, mais gente começar a integrar tudo isso e contribuir, tipo, divulgando essas coisas, vai ajudar bastante a galera a se unir. É maravilhoso. Assim, uma coisa que eu queria comentar a respeito dessa galera assim, é o seguinte. É legal a gente estar recebendo pessoas na Brasília e tal, mas um desafio que eu acho que a gente tem que encarar quando o pessoal entra é fazer esse pessoal falar com a gente, Interagir. interagir e tal. Porque às vezes a pessoa entra e não fala mais nada, sabe? Tipo, Isso, e o podcast pode gente ser uma forma, né, de você fazer isso, criando um conteúdo que você meio que tá falando indiretamente com as pessoas, mostrando quem é da comunidade também. Isso é bom. Fazer as pessoas te conhecerem sem necessariamente conhecer você. a gente mas já tentou. Eu acho que as pessoas também entram aqui. Eu o tempo inteiro. Não tem problema. É que ele é baixinho. Ele é Lalafel, cara. É natural as pessoas passarem por cima, entendeu? Mas uma coisa. Não, mas uma coisa que Perdeu. a gente tenta chamar, porque, tipo, a gente recebeu feedback que a gente parece uma panelinha de antigamente, assim. Falaram, verdade. Parece uma panelinha, mas não. E tá errado. Eu já coloquei até no Welcome lá na intro da Brasilis que todo mundo é bem-vindo no chat. Tipo, não é uma panelinha. Só que. Às vezes a pessoa pode se sentir intimidada. A pessoa que não tem costume de jogar em grupo, ela vai ver um chat com 8 pessoas. Eu, particularmente, se eu não conhecer, tipo, 4 das 8 pessoas, eu não vou entrar. Eu tenho que conhecer muita gente no chat pra querer entrar. Então tem muita gente que fica tipo, nossa, esse chat tá muito cheio, deve estar todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo se atropelando, não vai nem dar pra eu falar, não dá nem pra socializar, a pessoa vaza. Eu vou ser sincero que assim, eu entendo completamente esse lado, era justamente isso que eu ia falar. Eu sinto que a gente sempre teve, tipo, o nosso grupo, eu, Nala, Graug, Lion, a gente convive desde a época do colégio, né? Então a gente sempre teve um grupo nosso, assim, nós 4, com outras pessoas.
Aí eu sinto que a gente sempre teve essa parada, saca? A gente sempre vai junto também, né? E a gente sempre que saía pra jogar com o pessoal, a gente era sempre aquele pessoal meio over, assim, saca? Aquele pessoal bem animado demais. E por mais que eu achava que isso era uma parada convidativa, saca? Você tá deixando pros outros claro o quanto você tá confortável com aquele grupo, então na teoria você vai passar pros outros que isso também é uma maneira de que eles também podem ficar com. Mas eu já vi gente falar que é justamente o contrário, né? Você vê várias pessoas se exaltando, falando muito alto e as pessoas ficam intimidadas ao invés de acharem que aquilo é algo proposital pra convidar elas, entendeu? Sim, eu tenho amigos que, complicado. É exatamente isso, tipo, eles veem aquele negócio mutuado, ninguém consegue falar, ele dá uma agonia e fala, ai não, pelo amor de Deus, eu não quero ficar nesse chat. Mas tem gente que prefere chat mais quietinho, tem gente que gosta de chat mais movimentado. O que eu ia comentar, também da Sev de novo, os chats normalmente que eu vejo lá no Discord dela, tem muita gente, tipo, passa de 10 pessoas pro chat. E sabe que eu... mas sabe que eu acho já teve a diferença 20? da Sev pra Brasilis é que a Sev, por ela streamar, ela interage inicialmente com a pessoa pelo chat, a pessoa vai mandando dúvida durante a stream, a pessoa sente que pega uma intimidade com ela e com todo mundo que tá ali participando daquela stream, sem ela necessariamente precisar tá lá presente, até que ela toma uma coragem pra participar. Eu acho isso muito maneiro, cara, sinceramente. Então, isso era uma das coisas que eu acho legal da gente fazer o podcast. Sim, é isso que eu ia falar, cara. Voltando ao assunto. Porque Muito bem. Diferente. Cara, eu como viciada em Twitch, é exatamente isso. Exatamente. Você sente como se você soubesse a vida toda, você sabe o que o cara vai falar. É um termo até meio triste esse que eu vou usar agora, mas eu acho que é um pouco verdade. É meio que um simulador de amizade, né, cara? Eu falava isso sempre com... Não, mas isso é muito verdade. Eu falava isso sempre com... Eu falava isso sempre com o Nala, sabe? Não tô falando de maneira negativa, não. Que, tipo, eu via sempre esses conteúdos assim e, tipo, eu me pegava já animadão com ver os outros conversando sobre coisa deles, sabe? E é uma coisa que, assim, por mais estranho que seja, né? Tipo, hoje em dia você vê que tem muito isso e que é uma parada normal. E, tipo, eu queria muito fazer essa parada com o nosso grupo porque é o que eu falei, sabe? A gente sempre tem essa parada de ser esse grupo animado, de fazer essa zoeira o tempo inteiro. E eu acho que é uma coisa que, tipo, é algo legal de se compartilhar ainda, assim, de chamar mais gente, saca? Eu acho muito maneiro. Tem essa coisa meio que de simulador de amizade, sim, mas é legal porque aproxima as pessoas, querendo ou não, saca? E talvez assim a gente não afugente as pessoas. Exatamente. Eu acho... As pessoas são diferentes, cara. É só porque a gente tá aqui, vamos botar nossa cara. Não é todo mundo que tem essa... Sim, sabe? sim. A gente não vai agradar todo mundo. Não vai. Mas mesmo assim, a gente vai atrair pessoas como nós, que tem essa animação, que é alegre. Eu falo isso porque a última vez que a gente streamou, que tava a Candy, que tava o Sage, velho, eu streamei e foi uma zona. Mas a minha stream nunca teve tanta interação quanto aquele... Porque a animação da galera junto no Discord jogando atraiu pessoas que gostam disso, que gostam de pessoas animadas. Daqui a pouco aí eu foi não sei o que, foi no banheiro, ai não sei o que, deixa que eu cuido do chat. E fiquei eu respondendo o chat, cara. Muito bom. Gente, vocês não fazem ideia de como eu adorei streamar com um monte de gente. Cara, porque eu cheguei e tava tipo um monte de gente participando no chat, eu falei, caraca, velho, Daqui a pouco a gente começa a gritar que nem o Tate, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou morrer! Eu acho que mesmo que o pessoal acabe não interagindo, saca? Tipo, vamos lá, tem um pessoal que é muito tímido, eles veem a gente e tal. Mas acho que mesmo assim, saca? Se o pessoal tá ali e, tipo, acaba em algum momento acompanhando a parada que a gente quer começar a fazer, tipo, o cara pode nunca querer interagir, mas ele já vai estar mais confortável de estar em um ambiente com pessoas que ele conhece. Se uma pessoa me encontrar no jogo ou qualquer outra coisa, falar, putz, olha, é a Candy, eu sei quem é, vou perguntar um negócio pra ela que eu não sei. Cara, eu vou estar super feliz com isso. Gente, a Lodestone da Candy tá, quer uma ajuda? Pede aí, cara, não tem nada mais convidativo que isso. Não é? Verdade. Gente, a maior felicidade que eu tenho é quando eu tô andando num servidor, de repente, alguém aleatório manda um barwave. Eu conheço essa pessoa, daqui a pouco eu recebo uma mensagem privada. Não só assisto seus vídeos.
E ela descobriu que essa pessoa era eu. Porque foi bem assim. Tá só esperando o olho disso. Pergunta um pouco mais pessoal, eu vou direcioná-la para o Graug, que tá muito quietinho. Por que você quer participar do LolaCast? Eu gostaria de participar do LolaCast porque eu acho que as pessoas gostariam de ver nossas opiniões, gostariam de ouvir o estudo que a gente tá tendo aqui, falando besteira. E eu acho que a comunidade Final Fantasy é uma família, então eu acho que a gente poderia ter esse papo família com todo mundo. Oh, que bonitinho. Abraçar ele, gente! É um roigadinho, mas o coração é de Lala. É o gigante gentil. Começa a tocar uma flautinha. Cadê meu bardo? Ah, não tem. Ah, não tem, droga, não tem performance. Cadê meu bardo? Aí ele tira um Lalafell do bolso assim, bota no. Exato. Tipo isso. Seiji, cadê você, Seiji? Na cabeça, põe numa mesa do lado dele. Eu tenho um pouco disso também, e até De lá no bolso? também. Muitos até. Muito por causa da. Poderia ter um Lala no bolso. Muito por causa do que eu escolhi fazer, né? Como na faculdade, estudar na faculdade. Eu comecei a ver que. É muito uma coisa, tipo. Eu sempre desenhei relativamente bem e nunca fiz curso. E eu comecei a ver pessoas que nunca desenharam tão bem quanto eu, começando a fazer curso e me passando. Eu comecei a tocar piano e tocava melhor que muita gente, só que o pessoal se empenhava e me passava. Então eu tô meio que cansado de começar a fazer algo com uma facilidade que eu tenho e não me dedicar àquilo, e a pessoa vai e passa e eu fico lá. Principalmente quando eu vejo pessoas fazendo algo que eu gostaria de fazer e eu sei que elas fazem de um jeito que não tá bom, ou eu poderia fazer melhor, mas aí eu meio que não ligo, meio que não sei o quê. É um pouco aquela coisa que eu comecei a contar antes, mas é muito essa eu tô meio cansado de eu sei que eu posso fazer uma coisa melhor para essa comunidade. Eu gosto muito do jogo e eu quero fazer algo por ele. Basicamente isso. Maneiro. Quem vai agora? Eu só tô Eu estava esperando. Pra contar. Eu estava esperando palmas e tipo, é isso aí, caralho. Eu falei assim. maneiro. Não, você não é um recadinho do coração de Lalafell pra gente. Tenho que manter meu padrão de tsundere. Maneiro. Ai. E Lion? Tem que manter Lion, por verdade, favor. né, cara? Lion. Eu só tô aqui pra compartilhar a história engraçada que eu tenho. Agora Tá bom. Tá bom. Vamos fazer um quadro semanal de histórias do Lion Início. Tá sensacional. Não, a Gilinça não pode contar aqui não. É Tire as crianças da sala. A gente bota mais 18. Nem se botar o selinho. Aí vai. Então, beleza. Só não pode tirar o selinho. Tadinho, o selinho tem risco. Só conta em risco. Kyoshiro, não sei. Falando no Kyoshiro, por que queres participar, Kyoshiro? Bom, tu disse que ia tirar meu mod se eu não participasse. Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Ótimo. Mas fala aí, qual é o real motivo? Não é só isso, não. Então, Note que eu não nego. eu acho que é uma experiência, pô, eu acho que é uma experiência assim, inovadora, assim, uma experiência nova. E é uma coisa assim que, como é que eu posso dizer? Tipo, tá no voice chat, sabe? Só que a gente vai ter uma pauta e tal pra fazer.
Só que eu acho que no fim vai ser divertido, então eu resolvi participar também. Não vai começar a tocar Matanza no meio, né? Verdade. Yu, a famosa. Por que queres participar do LolaCast? Além Pra do fato de eu ficar ter te mais chamado. Primeiramente, Rapidinho, na volta. me prometeram comida. Eu tô aqui porque me prometeram comida. Tô aqui porque me prometeram comida. Não, mentira. Eu quero participar porque eu acho que a iniciativa ela é muito boa. É algo que eu sinto falta mesmo. E é um conteúdo que eu consumiria, tipo, um podcast com um monte de gente debatendo sobre o jogo que eu gosto tanto. Sim. É uma iniciativa que eu gosto muito e eu vejo que ela vai dar certo. Eu acho que ela é foda. Eu acho que ela vai crescer pra caralho por causa que ela é top. Eu não sei Que falar orgulho. sem vir esses palavrões, então vai do jeito que tá. Que orgulho! É assim mesmo. Candy, Eu, por que estás aqui? alguma coisa diferente do que os coleguinhas já falaram? Não Cara, sei. é igual os meninos falaram. Eu gosto muito de ajudar. Eu acho que passar pros outros, fazer pros outros um pouquinho do que fizeram pra mim, e eu já vou, se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu já vou estar feliz. E eu acho que isso é como a Yu falou, é uma coisa diferente que eu consumiria, mais do que uma live, por exemplo, mais talvez até do que um guia, porque é uma coisa mais contraída, mais, né? Mas não é tão direcionada, eu vou falar sobre exatamente isso. E o que a gente quer fazer, eu acho que o que a gente quer fazer aqui. Só um segundinho. Lá eu te odeio, obrigada. É bem rápido. Cara, como eu te odeio, velho. Gente, é rápido, é tipo 5 minutos. Você tem 5 minutos. Tá bom. Vai, 5 minutos. Eu tô correndo. O que vocês estão fazendo? Isso que eu quero mostrar pro pessoal. Que a gente não é só um monte de bonequinho furry dentro do joguinho. Nós somos pessoas. Me aqui conte atrás. Master Race. Pô, Cid, desculpa, tá você falou. O que tá acontecendo é que basicamente eu voltei pra FT. Aí, tipo, 3 horas depois eu tive que sair pra ajudar o FT, mas eu vou voltar em 5 minutos. Ah, não, Você tem mano. 4 Meu minutos. Deus. Tá Vai. bom. Sério, mano. Sério. Perfeito, perfeito. Desgraçado. Eu vou te botar uma coleira, cara. Vou te prender na casinha do cachorro lá na UFC, cara. Prendi ele Ele no no estábulo. estábulo do Chocobo. Só pra quem tá escutando e não tá entendendo nada, a gente tem uma UFC no Lâmia, só de brasileiros. Estamos eu, Ricardo, Nala, Lion, das pessoas que estão aqui, Graug. A minha função básica... O out do Sage. A minha função... Ai, não fala do Ishiro. Amo Ishiro. Chico. Tudo bem. A minha função primordial na FC é trabalho de faxineira, diarista e babá. É o que eu faço na FC. Então eu cuido do jardim, eu cuido do chocobo, eu cuido para as pessoas não saírem da linha, eu tenho que ficar cuidando do Lion, que é uma criança de 12 anos. Eu? 3 minutos, Lion. Só falta uma pessoa pra assinar a petição aqui da. Nossa, ele tá abrindo uma FC, que é pior ainda. Não sou eu. Os caras aqui aleatórios pediram pra ajuda pra fazer isso. Eu posso. Deus, Eu não sei se eu amo ou se eu odeio essa pessoa. O coração dele é muito grande. Cabe É toda a muito, linça. cara. Toda linça. Linça de 4 servidores. Toda a Lanócia cabe no coração Exato. Incluindo Costa del Sol com e sem evento de verão. Né? Exato. Com e sem Deep Challenge. Pô, cara, eu acho que... Eu basicamente acho que meio que eu já falei o meu em pedaços, assim. Eu gosto muito dessa parada, vamos lá, assim, de maneira meio... esqueci a palavra. De maneira pouco formal, né? Eu gosto muito desse ambiente, assim, de zoeira, né? Agora vamos lá o que eu tô querendo dizer com isso. Cara, eu sempre gostei de jogar em grupo, eu sempre gostei de fazer coisas em grupo. E
sinceramente, sempre que eu me empolgava de fazer alguma coisa com os outros, assim, que eu fazia uma coisa, nossa, isso aqui que a gente tá fazendo realmente é muito legal, né? Seria maneiro se a gente pudesse mostrar isso pros outros, seria maneiro se mais alguém viesse, sabe? Então acho que eu sempre tive essa coisa assim, tipo, sempre que eu pensava em fazer alguma coisa, fazer algum conteúdo, eu sempre tinha essa sensação de, cara, eu quero meio que mostrar para as outras pessoas isso que eu tô fazendo, isso que eu gosto. Eu quero mostrar o quão é legal e eu quero que talvez as pessoas queiram participar. Eu não sei, eu sempre gostei desse ambiente, eu gostava de ver os outros fazendo essa mesma coisa e eu também queria passar a fazer, saca? Eu acho muito legal esse ambiente descontraído. E meio que adicionando ao que a Yu falou, tem sim muito podcast de Final Fantasy, com certeza. Mas é difícil você ver um que não seja aquele conteúdo de noticiário, sabe? Os próprios speakers, eles falam, vai rolar isso tal hora, então, o que você acha da última atualização? Eles não falam, tipo... Eles até podem falar nessa parte, assim, da atualização, o que eles acharam, então, mas eles falam um pouco sobre a experiência deles do jogo e você vê pouca coisa de interação mesmo, sabe? Eu sinto falta, tipo, daquela parada de grupo mesmo. Eu achava legal, inclusive, a gente fazer isso com... A gente deixar claro que a gente tem um UFC no jogo, porque eu acho que isso cria uma sensação muito maneira, sabe? Cria aquela sensação de, cara, esses caras são um grupo, eles jogam juntos, eles gostam muito de fazer isso e, pô, eu posso participar também, empolgar também, eu quero ver essa gente, eu quero participar desse mundo, sabe? E agora, ainda mais que a gente tá no mesmo país, né? Todo mundo fala a mesma língua, é mais fácil ainda. Isso então, ajuda um pouquinho, né? Ajuda um pouquinho, né? Mais convidativo. Mas sei lá, eu sempre gostei muito dessa parada, digamos assim, convidativa mesmo, sabe? Essa parada, essa vibe de empolgação, essa vibe de um monte de gente fazendo um monte de coisa junto, essa vibe de um monte de gente rindo sem motivo, só por estar se divertindo, sabe? E eu acho isso uma parada legal de compartilhar com os outros, sabe? Se fosse assim, as pessoas não tirariam foto sorrindo. Nossa senhora, que bonitinho. Então, parece até aquele final de filme. Todo mundo falando por quê, não sei o quê, papapá. Tá tocando a música do final do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Beleza. E porque quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha. Termina o filme. Você é o Piranha? Não, ele é um tanque de chão. Não, que cara chegou! Ai, tá bom. Faltou mais alguém, não? Não, eu acho que... Eu nunca vi um podcast com encerramento, alguém falando, então acabou. Acabou. Ê, caralho, acabou. Nessa hora que você pede pra galera visitar a Crystal Rubra, a Mogos Cave, é isso aí. Esse eu vou botar... verdade. Isso eu vou botar depois. Deixa o link do Discord. Isso eu vou botar depois, separadinho, bonitinho. Junto com a piada do início. Tem o Instagram. Qual delas, piadas do início? Não, você não tava aqui.